aí pessoal, tudo bem com vocês? Para começar mais uma atividade aqui na Cake 2000. Desta vez eu vou estar fazendo uma flor bem super fácil. E além de tudo, é uma flor conhecida. Eu às vezes vejo assim, sobretudo os homens. Não sei o nome de flor. Às vezes só sabe margarida e rosa. Então, para quem sabe só margarida e rosa, você acertou. Vamos aprender a fazer uma margarida. As margaridas são alegres, podem ser feitas em diferentes cores e garanto para vocês que já talvez tentaram fazer flor e ficaram um pouco frustrados, que em realidade é uma flor bastante fácil. O que nós vamos precisar em questão de bicos para poder fazer esta flor? Vamos trabalhar com o que conhecemos como bico de pétalas para justamente poder estar fazendo toda a parte principal da flor, e para completar o miolo vocês vão precisar um bico de chuveirinho. Juntamente com isso, vamos precisar destas ferramentas. Vejam que aqui eu tenho dois modelos. Ele está muito mais plano, nesta parte, e o outro já tem um pouco uma ondulação. Isso eu gosto particularmente porque ajuda para deixar a flor com mais movimento. Eu não gosto quando a florzinha fica muito plana. O decorador tem mais dificuldade na hora de decorar quando as flores estão extremadamente planas. Então, se vocês tiverem destes armadores, melhor ainda. O que mais que nós vamos precisar? Pedacinhos de papel alumínio, que neste caso é o mesmo que fui cortando de um rolo de papel alumínio, e além disto, vou estar trabalhando com um pouco de corante em pó, que eu tenho aqui na tonalidade verde. Estes corantes são os que vocês costumam usar justamente também, ou para pintar as flores de pasta, ou às vezes para tingir o chocolate. E claro que juntamente com tudo isto nós vamos precisar do glacê real. E é por aí que eu vou começar. Eu já tenho um saco de confeitar pronto com um adaptador. Eu vou colocar o bico de pétalas. Lembrando para vocês que um bico de pétalas tem 4 tamanhos dentro da linha pequena. Depois existe a linha profissional, que já são números bem maiores. Mas na nossa linha existem 4 tamanhos, de 101, 102, 103 e 104, o que vai permitir fazer flores maiores ou flores menores. Eu vou ligar, o meu glacê já está pronto. Se vocês estão precisando da receita, vai estar, acompanhe junto na revista, que vai estar a parte da receita, e também futuramente vamos estar fazendo alguns DVDs para ajudar vocês em casa quando têm dificuldade no preparo de glacê real e 2 pontos, etc, etc. Sempre que eu vou preencher, gosto de mexer por última vez. O glacê tem essa característica, no repouso, ele é como que vão aparecendo as bolinhas de ar próprias do batimento feito em máquina. Quando nós vamos preencher, ao rebater, ele se torna mais liso. Se por algum motivo vocês precisam que o glacê esteja extremadamente liso, agora vão entender o que eu quero falar, ou às vezes ajustar o ponto dele também, o certo é retirar da batedeira, que na batedeira ele fica muito bonito. Mas vem toda essa textura cheia de ar, que, não sei se conseguem ver aí, às vezes o decorador não quer. Aliás, a maioria das vezes a gente não quer. Se vocês mexem separadamente numa tigela, retiramos esse ar de maneira mais fácil, e este momento em que aproveitamos para decidir o ponto do glacê. O que significa ponto? O glacê vai estar mais firme ou o glacê vai estar um pouco mais mole, por exemplo, para traços finos. Neste caso, como vamos fazer uma flor simples, o glacê que eu tenho é o que chamamos de ponto meio. Ele tem firmeza,
Não é mole, porque senão as pétalas não se formam, mas não preciso também de um glacê muito, muito duro. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vou preparar rosas, o glacê real, quando eu coloco um dedo, não deve grudar. Vejam que então não estou nesse ponto. Ou seja, que eu poderia estar com um glacê mais firme ainda, ou com glacês mais mole ainda. Isto é por isso que chamamos de um ponto meio. Então, eu vou preencher aqui. Como eu falei, as margaridas podem ser brancas, que obviamente são as mais famosas. Muito bom. Então, lembrem sempre de manter os glacês tampados, pois eles secam, que é o que em realidade pretendemos. Vamos retirar um pouquinho o corante para aqui. E eu vou começar, eu vou mostrar primeiro neste que é mais plano. A melhor maneira, ou pelo menos a maneira em que eu gosto de trabalhar, é sempre de colocar um pouquinho de glacê, que o próprio glacê vai colar o papel alumínio, sim? Para eu ter um guia bom, então eu gosto de apertar para poder ver o círculo. Então eu vou fazer uma margarida primeiro. Vamos falar um pouquinho do bico, porque talvez você está adorando esta aula e esta parte você não está sabendo. Vejam que o bico de pétalas tem uma característica particular. Tem uma parte larga e tem uma parte estreita. A parte larga é a parte que vai apoiar no papel e a parte mais estreita é a parte que vai formar a borda dessa pétala. Então, agora sim, vamos lá, vamos apoiar. E eu vou fazer um movimento de ida e de volta. Eu vou fazer a margarida, vamos dizer assim, como eu aprendi. Talvez nem esta fosse a que eu aprendi há longos anos, era de outra maneira mais fácil. E depois eu vou fazer a que eu preparei para vocês. Nesta margarida plana, porque eu tenho um armador plano, para meu gosto, ela fica muito regular. Não dá a sensação de uma flor de verdade. Então, eu vou já preparar também aqui o cartuchinho com o bico de chuveirinho. Também pode estar em um saco de confeitar ou vou mostrar como podemos fazer isso com um cartuchinho de papel. Quando preciso de pouca quantidade, às vezes é também mais fácil para mim. Corto um pouquinho aqui, pronto, e sempre mexam. Lembram que acabamos de aprender que sempre vamos mexer. Isto foi preparado com um corante amarelo. Só colocar a quantidade de corante necessário. Neste caso, o amarelo vai ser um amarelo damasco. Tá bom? Então, coloco aqui a pá, retiro e fecho. E eu tenho, então, o cartuchinho. Sempre apertem para verificar que está tudo certinho. Então, voltando à nossa margarida, simplesmente aqui é completar o centro com o bico de chuveirinho. Neste caso, o bico chega perto, pressionamos e deixamos de pressionar quase que imediatamente. Então, essa margarida, como eu falei, ela é bonita, sim, concordo, ela é bonita, mas eu fiz algumas variações para chegar nestes movimentos, porque a margarida na natureza ela tem as pétalas muito soltas, o próprio vento faz ela ficar toda descabelada. Então, como podemos dar essa sensação mais realista? Vou trabalhar então com este adaptador, que ele já me vai permitir dar um movimento. Desta vez o glacê eu vou colocá-lo aqui. Colocamos mais uma vez o papel. Depois que vocês grudaram bem com o glacê, podem fazer com que o papel tome o formato do adaptador.
Então, desta vez, eu vou trabalhar assim, de maneira um pouquinho mais desorganizada. 3, posso deixar um espacinho e mais alguns. Vejam que eu estou trabalhando também em algo que me está dando forma. E, além disto, vou colocar outras pétalas por cima. De tanto em tanto, não podemos colocar muitas, porque o glacê real não tem a leveza que tem a pasta. O glacê é um material um pouco mais grosso, então não vamos poder fazer uma superposição de pétalas. O que mais que eu gosto de fazer na minha margarida? Colocar o corante bem perto de onde vocês vão ter o miolo. Então, isto não está sendo diluído, a própria umidade do glacê, neste caso, vai ir fazendo com que a cor se fixe. E dessa maneira, já vamos ter essas nuances verdes que são características perto do miolo dela. E então, agora sim, vamos completar o miolo. O miolo vocês podem apertar uma vez ou 2 vezes, como vocês quiserem. Bem, então tiramos daqui e vocês devem estar se perguntando o tempo de secagem. Uma pergunta certíssima, porque claro que não posso utilizar minha margarida agora. Como vão tratar isso? Se vocês estão em um ambiente seco, vão deixar de um dia para outro para ela secar completamente. Mas estes tempos podem ser encurtados se vocês utilizam, por exemplo, o calor de uma lâmpada ou às vezes até o próprio calor do forno, sendo um forno muito, muito fraco. Mais ou menos aquela temperatura parecida quando usamos para secar um merengue, tá? Que pode ser uns 60 graus por aí. Nesse caso, vocês podem estar usando também e isso vai acelerar muito essa secagem. Bem, para completar então nosso trabalho, eu vou pegar um pouco de glacê verde e ensinar vocês a fazer umas folhas e depois a colocar as margaridas em um cupcake. Estas margaridas vocês podem estar usando em todo tipo de tortas, combinam estas cores muito bonitas com tortas até de chocolate que podem vir a ficar muito bom nas suas decorações. Primeiro, vou ensinar a fazer folhas que podem secar e vocês vão utilizar elas de maneira avulsa. E vamos depois, claro, a usar o bico típico para fazer folhas. Então, já coloco bastante glacê aqui. E eu vou começar, então, com um bico de pétalas. Desta vez, um bico menor que o que eu tinha, mas também vai depender do tamanho das folhas que vocês queiram preparar. Sobre uma folhinha, pode ser também papel alumínio, ou se vocês querem desta vez utilizar outro tipo de papel, como por exemplo estes acetatos que são típicos dessas capas de papelaria, eu vou ensinar vocês a fazer uma folhinha aqui. Eu vou pegar uma coloração que favoreça para a gente ver. Que é a mesma folhinha, só que azul, tá bom? Então, mais uma vez, apoiando o bico, posicionando da mesma maneira de antes a parte larga, vejam o que eu vou fazer. Um movimento de ida e de volta e chego no topo, paro e dou continuidade para este lado. Desta maneira, para fazer a folha. Vamos ver, vou fazer mais uma aqui, para todo mundo ver. Aqui. Avanço, volto, chego na ponta e faço o mesmo no outro sentido. Sim? Eu vou mostrar essas folhinhas já secas. Eu fiz várias delas
estas estão em um tamanho um pouquinho maior. Qual que é a vantagem de ter este tipo de folhagem? Bom, que na hora de montar, sobretudo quando temos muita quantidade, vamos supor que estamos preparando alguma coisa para o dia da primavera, o dia das mães, situações onde você vai ter grande demanda, se Deus quiser, e então esta etapa ajuda a que depois o trabalho seja feito muito mais rápido. Então, com as margaridas secas e com as folhas secas, eu vou passar a mostrar como podemos estar colocando isso em um cupcake. Então, com as margaridas já prontas e a folhagem já pronta, vamos ver aqui, eu vou montar uma com uma margarida e outra com um grupo, assim vocês têm uma noção de como pode ser feito isto aqui. Então, troquei o meu bico, que eu estava com, vamos mostrar aí, eu estava com um bico de pétalas, agora eu estou com um bico de folhas. E ele é realmente fácil de usar. Quanto mais tempo fica pressionando, mais larga a folha vai se tornar. Vou mostrar um exemplo. Vejam aqui, se eu ando e aperto pouco, eu vou ter uma folha muito fina. Então, eu não vou querer isso, ela vai cair. Tenho que estabilizá-la de que maneira? Deixando gorducha. Dessa maneira, quando ela está bem gorducha, podemos puxar e deixar de apertar. Tem várias maneiras em que poderíamos estar decorando estes cupcakes, sim? Eu vou fazer algo realmente simples, então vamos colocar as folhas em volta, mais uma camada de folhas. Isto também vocês podem estar fazendo com buttercream, porque ou algum creme de manteiga, ou algum creme de chocolate, de ganache, algo que vocês estén acostumados a utilizar, já que as flores de glacê não são afetadas com esse tipo de preparação, que isso é algo que sempre me perguntam. O glacê, quando secou, é muito resistente. Bem, o que nós vamos fazer agora? Por exemplo, eu vou fazer uma com uma margarida. Então, como eu vou ter uma margarida, eu vou dar um topete bem alto aqui para poder estabilizar ela, dar essa elegância e completar então com outras folhas para poder, digamos assim, valorizar. E neste caso teríamos uma flor por cupcake. Se vocês, não é o caso desse, nós vamos estar colocando mais de uma margarida. Então, vamos mais uma vez fazer um acabamento aqui. Também poderiam estar fazendo acabamentos do tipo de fondant ou de um glacê fluido, como vocês gostem. Mas claro que flores sem a folhagem é como que vai estar faltando alguma coisa. Eu vou escolher as mais lindas e eu quero colocar 3. Vamos ver como que eu vou fazer então isso. Se eu coloco as 3 assim, não vai ficar legal. Outro erro que deixo também nos arranjos. Temos que dar a sensação de que uma está por cima da outra. Então, vou deixar por exemplo, eu posso pôr 2 aqui e uma terceira aqui. Sempre eu dou uma experimentada. Bem que esta última não pressionei completamente, só queria ver se estava gostando. Agora ponho sua folha para fazer a colagem e, neste caso, não precisaria de folhas extras. Isso eu deixo a critério de vocês. Então, aqui nós temos 2 belíssimos exemplos fáceis de fazer e acreditem que eles vão dar um toque assim muito chamativo na sua vitrine para poder estar vendendo. No dia das mães, dia do professor, ou no dia a dia para dar para algum namorado ou alguém muito querido.
Podem acompanhar esta ideia também com algum tipo de cartaz, escrevendo parabéns ou escrevendo o nome da pessoa que vai ganhar. Antes de me despedir, eu não queria deixar de lembrar para vocês que sempre está no Armazém 2000 toda uma série de produtos que, se vocês estão procurando, neste caso, por exemplo, a caixa de bicos para poder fazer este trabalho e outros mais, lembrem sempre de entrar em contato com a gente para isso. Bom, espero que tenham gostado. É mais uma ideia para a Key 2000 e a gente se vê para aprender muita coisa mais. Muito obrigada e até!